pela graça infinita de Deus, volume 1, pelo Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Panfiro. Na lição 29, o reino do Espírito. Que os meus irmãos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 10. Pela graça infinita de Deus Pai, Baltazar, pela graça de Deus. A doutrina espírita assemelha-se à estrela que surge no céu, orientando o viajor para onde ele precisa ir. É o resultado do progresso humano, é a caminhada do homem chegando à fase terrena atual, do seu estágio atual. Trabalhadores do Antigo Testamento, do mundo ocidental, e posteriormente trabalhadores do Oriente e do Ocidente, vieram à Terra trazer conceitos básicos para o progresso do homem, todos eles calcados no sentimento do amor. Jesus foi o coroamento dessas informações e o mestre de todos aqueles que vieram anteriormente. A humanidade, recebendo as informações crísticas, não as soube aproveitar na época devida, quer por conta da ignorância dos homens, quer por conta da tentativa de predomínio de uma região sobre outras, até que chegou o tempo em que a doutrina espírita pôde restabelecer a lei de amor, relembrando Jesus e acrescentando os conceitos de reencarnação e da comunicação que pode haver com os espíritos, tão livremente quanto livre for a mente dos homens. A doutrina espírita veio dar base para que a humanidade pudesse compreender os chamados fenômenos transcendentais. Vive-se agora uma fase em que a humanidade crescerá e em que Jesus verá o resultado de sua pregação e de seu esforço em trazer-lhe conceitos tão belos, tão positivos. Serão precisos 500 a 600 anos para que a humanidade se transforme toda e realmente seja regenerada. A partir daí, conceitos diferentes serão trazidos, novas ideias, novos sentimentos, com vistas ao futuro, onde o homem terá revelações contínuas do mundo dos espíritos e verá espíritos tão bem quanto bem encarnados. É o reino do espírito aproximando. Corpos menos pesados, paixões menos grosseiras, seres superiores, conhecimentos ao alcance de todos. A sociedade terá se despojado, então, de considerável parcela de egoísmo, dando lugar ao sentimento de amor ao próximo, com o banimento de todas as guerras, com o afastamento do mal. O ser que herdar esta terra viverá em um mundo de plenitudes, encaminhando-se para o total conhecimento. O passado será relembrado apenas como coisa antiga, e a única preocupação humana será de progredir incessantemente, porque tal é a lei. E assim, podemos dizer que nós, os espíritas, estamos fazendo parte deste grupo de espíritos que começa a se transformar. Somos todos os pioneiros deste período de transformação e, ao mesmo tempo, que pioneiros e instaladores das bases concentradas deste conhecimento. Elevai a Deus em prece os vossos pensamentos, agradecendo esta chance ímpar
que os espíritos possuem de trazer momentos de elevação para a humanidade que se transforma. Guardai no fundo das vossas almas a certeza absoluta de que Deus comanda todos os seres e Jesus, estando presente sempre junto a nós, será realmente o mestre deste planeta. Tão somente ele. Todos os demais precursores serão recordados respeitosamente, mas um único mestre existirá, Jesus. Que todos os que estiverem convivendo com a mensagem da doutrina espírita se considerem escolhidos, não individualmente, mas como seres que, juntando-se a Jesus, passam a fazer parte deste exército espiritual que há de levar o conceito cristão espírita por onde passar. Que Deus a todos abençoe, ilumine e ajude. Que todos sejam abençoados pela força dos céus. Que todos se renovem cada vez mais. E que a bondade de Deus os acompanhe hoje e sempre. Que assim seja, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Mensagem recebida em 21 de março de 1999. Na mensagem de hoje, Baltazar faz uma linda comparação da doutrina espírita como uma estrela que surge no céu, clareando e guiando o caminho dos viajores. E é exatamente para isso que Jesus nos oferece a doutrina espírita, para orientar a nossa caminhada terrena e termos aí condições de nos elevar. Nosso maior desafio na vida sempre foi a morte. A grande maioria vê a morte como algo que precisa ser vencida. Os médicos, cientistas, eles estão sempre tentando maneiras de que a gente viva por mais tempo. E aí vem os espíritos nos mostrar que a morte não existe, que somos espíritos, que estamos na terra de passagem, que estamos aqui apenas para progredir, nos mostrando que o sofrimento que passamos é fruto dos nossos equívocos, é de responsabilidade nossa. E com essa compreensão, a gente pode clarear a nossa visão, olhar a vida com um novo prisma, enxergar as coisas e as relações com mais empatia. Há milênios, os trabalhadores do bem, eles vêm encarnando aqui na Terra para auxiliar o nosso progresso. Todos eles vieram nos falar do amor, e cada um a seu tempo, cada um contribuindo de acordo com aquilo que tínhamos condições de entender. Da mesma forma que a gente não vai matricular uma criança de 7 anos numa faculdade, porque ela não vai ter a capacidade de compreender o que o professor está ensinando. Por melhor que seja esse professor, a sua explicação, ela vai precisar aprender outras coisas primeiro. Ela vai precisar cursar outras séries antes de chegar à faculdade. E da mesma forma, se a gente lembrar, Moisés nos transmitiu a lei de Deus através dos 10 mandamentos. E antes dele, outros vieram. Muitos de nós pode ter estado, naquele período. E depois disso, veio Jesus. No momento em que a humanidade já estava em condições de agir com sentimentos. Ele veio reforçar, nos trazer esse sentimento de amor mais puro, mais sublime. E aí ele resumiu esses 10 mandamentos nesse sentimento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Só que ainda assim, a gente naquele momento teve dificuldade de compreender esse mestre de amor, mesmo que ele usasse a linguagem mais simples. Ele nos contou histórias, mas só que o coração também precisava compreender. Não era só o intelecto. E ao invés
de nós sermos gratos, o que é que fizemos? Crucificamos esse mestre do amor. Porque muitos de nós ainda não estavam preparados para compreender e exercitar o amor. Mas a semente, ela foi plantada para mais tarde germinar. O esforço desses trabalhadores, como Cristo, os que vieram antes dele, não ficaria aí perdido. Depois que a gente teve essa oportunidade de beber diretamente na fonte, de ter ao nosso lado um espírito das esferas crísticas, será que a gente tem noção do que isso significa? Vamos pensar em alguém que faz bem a gente, só está do nosso lado. Vamos pensar em alguém muito bom. Chico Xavier, por exemplo. Quantos relatam a sensação de bem-estar que sentia só estar ao lado dele, como sentissem o amor. Sabe aquela sensação que algumas pessoas dizem que tem, aquelas pessoas com mais sensibilidade, quando o espírito superior se aproxima? Uma sensação maravilhosa, que é impossível de escrever em palavras. Imaginem estar ao lado de Jesus, um espírito que é puro amor. Eu não consigo nem imaginar. Mas nós, durante séculos e séculos, ainda continuamos a ouvir falar de Jesus. Muitas vezes nós deturpamos os seus ensinamentos, usando ao nosso bel prazer, de acordo com o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. E podemos lembrar que Jesus nos apresentou ao nosso Criador, um Pai de amor divino, de misericórdia, um Pai que nos perdoa. Não nos perdoa fingindo que Ele esquece os nossos erros, porque Ele também é um Pai de justiça, mas dando oportunidades de reconhecermos os nossos erros e, acima de tudo, repará-los. Mesmo depois de passarmos por séculos e séculos de erro, permanecendo na nossa ignorância, Deus, com sua infinita misericórdia, no momento em que estávamos nos afundando num profundo materialismo, Ele nos envia do reino dos Espíritos, vozes que vêm ressoar em nossos corações, vozes que vêm nos lembrar mais uma vez a lei de amor, a mesma lei que Jesus veio nos falar, e nós, como crianças mimadas, preferimos em outra época não escutar. E como que a gente faz com nossos filhos quando eles não querem ouvir os nossos conselhos? A gente deixa passar as dificuldades, não é assim? Até aprenderem, até chegarem o momento da maturidade. Aí eles falam assim muitas vezes: minha mãe estava certa, bem que meu pai me aconselhou. Da mesma forma, nós, na nossa maturidade espiritual, temos condições agora de valorizar os ensinamentos de Jesus. Mas para isso precisamos nos esforçar. Ele nos enviou a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que veio lembrar tudo o que ele disse e ainda mais. Veio nos revelar os conceitos da reencarnação, nos mostrando que nunca estamos sozinhos. E essa revelação, ela não caiu do céu e veio parar na nossa mente. Não. Para entender, para compreender, a gente precisa se esforçar. A gente precisa estudar. E é isso que a gente está tentando aqui agora. Estudar, entender os ensinamentos de Jesus e, acima de tudo, colocar em prática. Fazer exatamente o que Jesus faz. Só que aí levará mais tempo. Que exercitar esse amor diariamente é um novo exercício. E se é assim, meus irmãos, não vamos perder mais tempo.
Já passamos muitos séculos no erro. Vamos estudar mais, aprender mais sobre o amor, nos esforçar para sentir esse amor, deixar essa semente dentro de nós germinar, crescer, dar frutos, divulgar esse consolo aos irmãos que ainda não o conhecem. E como diz Baltazar na página, estamos tendo a oportunidade ímpar de transformar e elevar a humanidade, espalhando os conceitos, as atitudes de amor, purificando a terra, instalando as bases concretas deste conhecimento. O caos que a gente vive hoje, a gente sabe que ele é necessário. Ele faz parte das grandes transformações. Mas em nosso coração, a gente precisa ter a certeza de que Deus comanda todas as coisas e que Jesus está junto a nós, vibrando com o nosso esforço no bem. E aqueles que têm a oportunidade de estudar a doutrina dos Espíritos, conscientes de seus deveres, também com a prática do bem, participa de forma coletiva, porque sozinho a gente não é nada. Mas a gente pode ter a honra de participar desse exército espiritual que Baltazar nos fala, em condições de levar o conceito espírita cristão por onde passarmos. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus.